gostaria de saber um pouco mais sobre a mediunidade de transporte. É com você. A mediunidade de transporte, ela é uma mediunidade da classe dos efeitos físicos. As mediunidades de efeitos físicos, elas são mediunidades que elas foram muito mais pujantes no século XIX, porque elas traziam comprovações científicas bastante fortes, bastante incontestes, e por isso foram muito utilizadas no período de Kardec e dos seus continuadores. Hoje, as mediunidades de efeitos físicos, elas não estão mais muito presentes no nosso movimento espírita, elas existem, mas com bem menos intensidade do que existia no passado. E na família das chamadas mediunidades de efeitos físicos, uma delas se chama mediunidade de transporte. É a mediunidade através da qual os espíritos conseguem deslocar um objeto de um lugar para outro. Esse fenômeno não se pode confundir com a mediunidade de materialização, na qual um objeto que não existe no mundo físico, ele é estruturado e condensado e é visível no mundo físico. Isso seria a materialização. Na mediunidade de transporte, os espíritos tomam um objeto que já existe e retiram do lugar onde está e levam para outro lugar. E existe basicamente duas formas de mediunidade de transporte. Uma na qual você vê efetivamente o objeto se deslocando, você vê o copo se movendo, você vê a pedra sendo deslocada, um objeto, facas, faqueiros, isso é um tipo. E outra na qual você não vê o objeto o tempo todo. Ele é capaz de atravessar uma parede e chegar no outro lugar. Uma vez conversando com o Raul Teixeira, ele me disse que quando eles terminaram uma reunião mediúnica, que eles olharam, em cima da mesa tinha uma pedra enorme, em cima da mesa. E a pedra, evidentemente, não estava lá. Então, eles resolveram carregar aquela pedra, todo mundo junto, para jogar a pedra pela janela. Quando eles foram jogar a pedra pela janela, eles viram que do lado de fora, próximo da janela, havia um buraco enorme. Então, aquela pedra lá de fora, o espírito retirou a pedra lá de fora e passou, só que a janela estava fechada. É possível, sim, e isso está no livro dos médiuns, existe uma conversa sobre mediunidade de transporte entre Kardec e um espírito que promove esse fenômeno, mas ele não tem muita lucidez, ele diz, eu envolvo o objeto em mim, como se ele cobrisse com ele mesmo, o objeto passa pela parede. Aí São Luís depois vem para orientar a discussão e diz, não, é que ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele faz, mas ele não sabe como é que é. Na verdade, ele promove uma descondensação da matéria, mas ele não sabe que ele está fazendo isso, a matéria se descondensa e atravessa a parede, e ela se recondensa do lado de lá. Então, esse fenômeno, ele se dá dessa forma. O objeto precisa ser pré-existente para que se diga que é transporte. Se é um objeto que não existia e que se solidificou durante uma reunião, aí estamos falando de mediunidade de materialização. Mas todas elas constituem modalidades da família das mediunidades de efeitos físicos e hoje elas são bem menos frequentes. Para que se faça isso, eu preciso de um médium de transporte. Ela não se opera sem a presença de um médium que tem essa característica. Então, existem médiuns videntes, audientes, de desdobramento, e vários médiuns de efeitos físicos, médiuns de levitação, médiuns de transporte, médiuns de materialização. E para que você consiga fazer um fenômeno de transporte, você precisa ter, nas proximidades do fenômeno, alguém que doe de si o fluido específico, que é o fluido utilizado para fazer o fenômeno. Se você tiver o espírito, tiver o objeto, mas não tiver o fluido, você não vai conseguir fazer a movimentação do objeto de um canto para o outro. E só para concluir, o objeto não é transportado necessariamente com a mão do espírito, ele é transportado com a mente. É a vontade do espírito que transporta. Você pode até encontrar, como está no livro dos médiuns, um espírito que aperta uma tecla de piano e a tecla desce. Mas não é o dedo dele que aperta a tecla para baixo. O que aperta para baixo é a mente do espírito que deseja que a tecla desça e a tecla, obedecendo à vontade, não o dedo dele, desce. Porque ele junta a vontade do espírito, o fluido do médium
E isso cria uma força capaz de fazer com que a tecla, então, desça. No filme Ghost, há uma cena, e o filme não é espírita, mas é boa essa cena, em que tem um cara que ele move fichinhas de refrigerantes, um espírito. E o rapaz que desencarnou quer mover uns objetos, ele diz assim, você está enganado, não é com o pé que você move, é com o estômago, ou seja, é com a vontade. Então, é o desejo de fazer que promove a movimentação. Não é pegando com a mão e jogando que você vai fazer isso acontecer. É a vontade do espírito. O que não quer dizer que mais ignorantes possam pegar um objeto com a mão e ficar movendo achando que é a mão deles que move, mas é desconhecimento do real mecanismo do fenômeno de transportes.